Muito bom dia, meus mineirinhos e também minhas mineirinhas. E que no caso sou eu, inclusive, né? E também pro resto quem me acompanha. Meu povo, isso aqui é um vídeo surpresa, inclusive pra mim, porque não pretendia falar de Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, na verdade, o jogo foi na casa do Atlético, mas uma porrada de gente pediu e sentiu falta, então falarei. Um recado, isso aqui não é um vídeo para a torcida do Cruzeiro, como por exemplo eu fazia no Cruzeiro Visto de Fora, né? Um projeto que eu tive com o Cruzeiro no ano passado. Por acaso estou de um moletom azul, mas não tem absolutamente nada a ver. Inclusive fazia o Cruzeiro Visto de Fora muitas vezes vestido de preto, sem complexos aqui, é um moletom da Salomon, que eu represento e é simplesmente isso, tá? Então sem complexos. Nem da minha parte e por favor, nem da de vocês. É só a terceira rodada de um Campeonato Mineiro, não vale uma grande análise do que será de Cruzeiro e Atlético para todo o ano e de que a partir daqui isso daqui vai ser assim, isso daqui vai ser assado, mas vale de sensações dos dois times. Por exemplo, eu acho que a vitória do Cruzeiro deixa de portas para fora uma tranquilidade muito boa para o Nicolas Larcamón começar o seu trabalho. Porque de portas para fora, se perde o clássico, começaria a vir um ruído midiático de torcida e tal, que poderia ser perigoso para que ele pudesse ter essa tranquilidade para trabalhar. E para a partir daqui a gente vai ver o que vai ser o trabalho dele. De cara eu já digo que eu gosto do continuismo. O Cruzeiro, desde a chegada da gestão do Ronaldo e da SAF do Cruzeiro, quer um time protagonista, um time que tem a bola, um time que ataque, um time com características do Cruzeiro. O Cruzeiro que sempre jogou bem, que sempre ganhou coisas, sempre foi um time que queria jogar bem e jogar bem via bola, e é isso que quis fazer o Pessolano, isso que quis fazer o Pepa, um pouco menos do Zé Ricardo, talvez até quisesse, mas eu acho que o time ficou mais inseguro com ele, e no final com o Fernando Seabra e com Paulo Autuori, né? Foi uma dupla ali, cada um tinha um papel diferente na comissão técnica que terminou ano passado, e isso continua com o Nicolas Larcamón. Então, de cara eu já acho que é uma tranquilidade que ele vai ter para fazer o trabalho dele, e se perde o clássico e ouvir muitas dúvidas, quem quer ser técnico, que em 3 rodadas só ganhou um jogo, que não sei o que e tal. Então isso. E eu acho que para dentro também, internamente, com os jogadores, com a diretoria, com todos, é mais fácil que comprem a ideia dele nas vitórias, né? Quando ganha, o técnico está sempre certo. Eu vi que, inclusive, na Itatiaia, o técnico foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Então, para fora tem isso, né? Essa tranquilidade que ele vai ganhar. E acho que dentro, os jogadores comprarem a ideia, os jogadores entenderem, os jogadores que não estão jogando entenderem também, eu acho que é extremamente positivo. Então, simplesmente de sensações, isso. Individualmente do lado do Cruzeiro e coletivamente, eu acho que jogou melhor do que o Atlético. No primeiro tempo foi igual, com o Atlético tendo a principal chance de gol do Paulinho num contra-ataque, mas normalmente quem ocupou mais o campo de ataque, quem atacou de forma mais estrutural e posicionada foi o Cruzeiro. E no segundo tempo, muito mais. O primeiro tempo foi horroroso, né? De empurrões e brigas e pontapés para tudo quanto é lado. E o segundo tempo teve mais pausa, e quando a poeira baixou e sobrou o futebol, o Cruzeiro jogou melhor do que o Atlético. Com um time ainda inferior. E ainda por quê? Porque o normal é que o Cruzeiro melhore o seu time com o passar dos anos e que ele possa de novo igualar um time como o Atlético tem um grande time de futebol, ou tem potencial para ter um grande time de futebol, porque tem grandes jogadores e tem um grande orçamento, coisa que hoje o Cruzeiro não pode ter, especialmente o orçamento. Mas quando a poeira baixou, mais uma vez o Cruzeiro jogou melhor, porque já tinha jogado melhor o clássico da Arena MRV no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e no primeiro turno as coisas foram pelo menos igualadas. E no Campeonato Mineiro, aquele jogo que o Hulk faz um gol de falta no finalzinho, uma bola meio sem ângulo, também acho que aquele jogo foi pelo menos igualado, com alguns momentos do Cruzeiro também melhor. Então, assim, de um ano e pouco para cá, foram poucos os tramos de jogos que o Atlético jogou melhor do que o Cruzeiro nos confrontos diretos, tá? Assim, todo ano é evidente que o Atlético, só vê a classificação do Campeonato Brasileiro, jogou melhor do que o Cruzeiro. Bem organizado de saída de bola, boa circulação de bola no meio. Eu acho que ideias bastante claras, com o Matheus Pereira atrás do Dineno, pontas bastante abertos, os laterais um pouco mais por dentro para deixar os pontas abertos e às vezes isso invertendo, dependendo da estrutura do ataque. Os atacantes fechavam, os laterais abriam. Lucas Romero do lado do Lucas Silva, dando bastante proteção para a defesa e fazendo bem cobertura, porque ele realmente é um jogador de recorrer muitos quilômetros. E o crescimento do Matheus Pereira, e acho que até um pouco já do Arthur Gomes dá para perceber na temporada. Mas para mim os grandes destaques foram os zagueiros, o João Marcelo e o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo não só pelo gol,
Se o jogo tivesse sido 0-0, tá? Eu já acharia que o Cruzeiro tinha jogado melhor, se não tivessem saído os 2 gols no final da partida, nos 15, 20 minutos finais. Já acho que o Cruzeiro tinha jogado melhor e que o Zé Ivaldo tinha sido o melhor jogador em campo. Os confrontos dele contra Paulinho e contra Hulk são muito bons, especialmente no segundo tempo, e do João Marcelo algumas vezes também. Entra depois o João Pedro, que é uma bala, né? Parece que está todo mundo correndo e que ele está de moto. Vai muito mais rápido no lance do segundo gol, muito esperto e muito elétrico, ativo. Acho que isso vai ser importante, com coisas a melhorar de juventude mesmo, né? Um pouco de acelerado demais, mas foi extremamente importante no lance do gol. Enfim, são boas as sensações coletivas e individuais. Acho que o Dineno muito isolado ainda, pouca gente perto dele, que o Cruzeiro em lances laterais coloca pouca gente na área e circulou pouco pelo meio para entrar. Então, assim, se você coloca pouca gente na área, o Bayer Leverkusen, por exemplo, é o time que menos tem cruzamentos certos no campeonato alemão. Não sei agora se atualizou nas últimas rodadas, mas até poucas semanas era o melhor ataque da Europa, quase com uma média de 3 por jogo, o segundo melhor ataque da Bundesliga e o time que menos cruza bolas, porque constrói por dentro. O atacante sai da área e constrói por dentro. Achei que para encher pouco a área como o Cruzeiro encheu, ele construiu pouco por dentro, mas é isso que eu estou falando, são 3 rodadas e são ajustes que serão feitos. O mais importante agora acho que é os jogadores entenderem, gostarem e comprarem a ideia e o técnico ter tranquilidade o suficiente, não só da diretoria do Cruzeiro, mas ter uma tranquilidade midiática e de entorno e de torcida, que o clássico dá algumas semanas a mais dessa tranquilidade para o técnico. Do lado do Atlético, são muitos bons jogadores, e chegou mais um excelente, que é o Gustavo Scarpa, que eu acho que não fazem um time harmônico. Jogou muito bem o segundo turno do Campeonato Brasileiro, com vitórias como aquela sobre o Grêmio, a vitória sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, que o Atlético jogou bem, mas muitas vezes reagindo ao seu adversário, o que é ok, é uma forma de jogar, é uma forma de jogar bem também. Jogar bem não é só ter 90% de posse de bola e 47 finalizações. Se você se defende bem, se protege, que o adversário não jogue, que você... O jogar bem para mim é que você gere mais chances que seu adversário gere em você. E se você não permite que o adversário te gere chances perigosas e você vai ter via contra-ataques as chances perigosas, isso também é jogar bom futebol. Pode ser não o mais bonito, ou que um vai preferir mais ou menos, mas isso é jogar bom futebol. E eu acho que o Atlético fez isso no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas eu acho que pelos jogadores que tem, não é harmônico, por exemplo, você ter um meia mais lento, mais de tocar e de dar ritmo como o Scarpa, e um time que tem Edenilson, Paulinho, Zaratio, e entrou depois o Pavão no segundo tempo, e Arana, e jogadores que querem correr e correr e correr sempre em transições. Então, pelos jogadores que tem, você tem Gustavo Scarpa, você tem Hulk, o Paulinho pode ser um jogador de lado, você pode avançar os laterais, Otávio, que é um meio-campista de muito bom toque de bola. Eu acho que esse time tinha que se posicionar no campo de ataque do adversário, fazer com que esses bons jogadores toquem muitas vezes na bola. Quanto mais bons jogadores você tem, eu acho que quanto mais eles tocarem na bola, melhor. E não que você fique sem a bola e que eventualmente um Gustavo Scarpa, um Paulinho, um Hulk tenha a bola para correr. Porque eu acho que eles vão muito melhores jogando com a bola nos pés do que correndo. Pode até dar certo, como deu na temporada passada, o segundo turno foi realmente muito bom. Mas eu acho que se eles tiverem mais a bola, eles vão se sentir mais confortáveis para jogar. A sensação que eu tenho é essa aqui. Existe potencial para se jogar melhor do que esse time joga. E eu acho que esse potencial depende da bola. Depende de ter mais a bola, de ter mais estrutura para saber o que vai fazer quando não tiver a bola no pé. Mas eu gostaria mais, tá? Assim, eu acho que esse time jogaria melhor se tivesse mais bola, se construísse melhor no campo do adversário. É o tal do ataque estático, ataque posicional, né? Quando o adversário está todo atrás, quando você está todo na frente. Se esse time souber o que fazer com a bola nesse momento, pelos jogadores que tem, eu acho que ele vai jogar melhor. E um capítulo à parte disso é o Hulk, que é excelente, que é espetacular, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, assim, se for pegar por regularidade, desde que ele chegou em 2021 até aqui. Eu não sei se teve algum jogador no futebol brasileiro que foi tão regular como o Hulk. Teve picos de Pedro, picos de Gabriel Barbosa, picos de Dudu, de Scarpa, ou de Veiga no Palmeiras. Teve, assim, jogadores que tiveram grandes momentos e grandes temporadas, mas em 3 anos, o que o Hulk sempre jogou, talvez ele tenha sido, desde que ele chegou, o melhor jogador do futebol brasileiro. Talvez eu esteja falando uma obviedade, todo mundo saiba disso, mas é porque simplesmente eu não acompanho e estou falando aqui um domingo de manhã
sobre isso, mas a sensação que eu tenho é que desde que ele chegou, se pegar nesses 3 anos, o Hulk teve poucos períodos de baixa e muitos períodos de tirar muito coelho da cartola para maquiar muitas vezes um mau jogo coletivo do Atlético. O Atlético não joga bem, o Hulk vai lá e chuta uma bola do meio campo e faz um gol, como ele fez contra o Cruzeiro, como ele fez contra o São Paulo, e acha um passe, e acha coisas que ele tira da cartola e que salva o Atlético, e que salva o time, que salva atuações coletivas a quem. O problema é que o Hulk, como todos nós, está ficando cada vez mais velho, né? Então, pela lógica, é lógico e normal e coerente que cada vez menos ele tire coelhos das cartolas. Que apesar do físico e da força, que ele fique menos explosivo, que ele perca mais duelos, pode ser só início de temporada, mas assim, eu vi Zé Ivaldo ganhando duelos do Hulk físicos, né, durante esse clássico, e se o Hulk tira menos coelhos da cartola, ele precisa de um time mais coletivo, porque ele não vai salvar esse time toda hora. E é normal esperar que ele faça isso cada vez menos, ao passar do tempo, que de vez em quando ele ainda vai fazer, mas que ele faça menos do que ele fez nos últimos 3 anos. Então é bom que o Atlético dependa menos do Hulk. Temporada passada, por exemplo, do Paulinho já foi muito boa, numa dupla com o Hulk, né? Com o Hulk dando muitas assistências para ele. Foram esses 2 jogadores que participaram de praticamente todos os gols do time no segundo turno. E é normal que o Hulk tenha uma queda e que isso se acentue passadas semanas e dos meses, agora em 2024. Acho que tem potencial Atlético para continuar sendo um dos times mais competitivos do Brasil, como foi, para fazer um segundo turno como do ano passado também. Assim, um time que está aí para brigar por tudo, tem orçamento para brigar por tudo e obrigação de brigar por tudo. É o que eu acho do clássico, meu povo. Não vou nem falar da questão da torcida, né? De torcida única, de o ruim que é para o futebol, porque é horrível. Eu só acho que, falando muito por cima e rapidamente, fica muito confortável, por exemplo, para a polícia proibir coisas, porque é mais fácil proibir do que controlar, né? Então, eu, por exemplo, nunca vou ter um problema de sujar minha casa toda de suco de maçã, porque eu não compro suco de maçã. Um exemplo bastante banal, assim. Então, é muito mais fácil você evitar que tenha brigas no estádio se você não tem 2 torcidas. Agora, o correto é controlar 2 torcidas. Eu sei que foi um acordo entre os clubes, mas eu sei também que já há muito tempo a polícia proíbe, porque é melhor proibir do que controlar. O trabalho fica muito mais fácil. E ainda assim a gente teve, né, brigas dentro da torcida do Atlético, de desavenças ali de torcedores, o que é normal. O maior problema para mim é quando é uma coisa coordenada entre 2 torcidas que querem brigar. Agora, que se discorde e tal, não sei o quê. Isso, infelizmente, tem, é um jogo passional, infelizmente vai ter. E não é porque teve problemas na arquibancada com uma torcida só que justifica que tenha com as 2. Não, é porque tem que ter com as 2, porque faz parte, nem que seja uma carga pequena, porque foi muito chato ver os jogadores do Cruzeiro comemorando para ninguém, né? Parece até provocação, e até acho que provocaram. O Cruzeiro institucionalmente provocou também, e eu não gosto muito disso. Mas seria bom que eles tivessem ali 500 torcedores para eles virarem para aqueles 500 torcedores e cantarem e pularem juntos daqueles caras que foram ali apoiar. Simplesmente isso. Tá falado, meu povo? Não era para fazer o vídeo, fiz, falando coisas que realmente bastante por alto aqui, então perdoem a leviandade dos comentários. E volto amanhã com Café com Beckler para falar dos jogos europeus, né, os clássicos que a gente tem nesse domingo, Inter e Juventus, Arsenal, Liverpool, Real e Atlético de Madrid, e mais o Paris Saint-Germain que assisti na sexta-feira. Então, sim, vou fazer amanhã a análise desses 4 jogos no café. Hoje era só aqui um gostinho de Cruzeiro e Atlético vistos de fora, porque o quadro do ano passado pegou o nome. Então, só um gostinho aqui para vocês. Valeu, gente. Se você chegou até aqui, curte para me ajudar. Nesse domingão é a única coisa que eu preciso. Não quero nada desse domingo. Tá 20 graus lá fora, tá sol, eu vou sair, vou correr. É a única coisa que eu quero é que vocês curtam esse vídeo para me ajudar. Beijo, gente. Até a próxima.